O salão nobre do Copacabana Palace cintilava sob o brilho dos lustres de cristal, um templo de riqueza e poder no coração do Rio de Janeiro. Políticos, CEOs, celebridades e socialites se misturavam, suas risadas se unindo às notas de um quarteto de cordas. Garçons deslizavam pela maré de smokings e vestidos deslumbrantes, oferecendo champanhe em bandejas de prata. Para quem olhava de fora, parecia uma noite impecável, a gala de caridade perfeita. Mas, sob a superfície polida, uma tempestade estava se formando, uma que abalaria todos naquele salão. No canto mais distante do salão de baile, Sofia Machado estava sozinha, sua mão gentilmente repousando sobre sua barriga inchada. 7 meses grávida, seu corpo carregava tanto a fragilidade da exaustão quanto a força silenciosa de uma mãe determinada a proteger seu filho. Seu vestido era simples, modesto e de 2 estações atrás, um vestido de festa azul claro que ela mesma havia ajustado para se adequar ao seu corpo em mudança. Contra o cenário de alta costura deslumbrante e colares de diamantes, ela parecia quase invisível. Invisível! Era isso que seu marido queria que ela fosse. Daniel Prado, alto, com ombros largos e irradiando a arrogância de um homem que pensava ser dono do mundo, estava no centro de uma multidão risonha. Em sua mão, uma taça de vinho Bordeaux Vintage. Ao seu lado, agarrada ao seu braço como um ornamento, estava Renata Cruz, a amante, a mulher sobre quem todos no salão sussurravam, mas nunca confrontavam. Ela tinha 26 anos, era ambiciosa, com longos cabelos pretos e um vestido tão apertado que parecia ter sido pintado em seu corpo. Enquanto a esposa de Daniel ficava nas sombras, Renata se aquecia sob os holofotes, sua risada alta e estridente. Sofia sentiu o peito apertar. Ela não estava apenas humilhada, ela estava sufocando. O mundo que ela uma vez acreditou ser construído sobre amor e parceria havia se transformado em um teatro de crueldade. Naquela noite, essa crueldade irromperia de uma forma que ninguém poderia ignorar. O momento chegou rapidamente, quase rápido demais. Um garçom passou por Sofia e sua mão tremeu. A taça de vinho tinto que ela carregava escorregou levemente, salpicando a manga branca e imaculada do terno Tom Ford de Daniel. O salão ficou em silêncio. Daniel congelou, então virou lentamente a cabeça em direção a ela. Seu rosto escureceu, os lábios se apertando em um sorriso de escárnio. "Sua mulher estúpida!" ele sibilou, sua voz tão afiada que cortou o ar. O horror se espalhou entre os convidados próximos, mas ninguém ousou intervir. O coração de Sofia disparou. Me desculpe." Ela sussurrou, agarrando a barriga de forma protetora. Desculpa não era o bastante. Em um instante de fúria, Daniel a agarrou pelo pulso e a arrastou para o centro do salão de baile. O quarteto parou de tocar. Taças tilintaram nervosamente enquanto as pessoas se afastavam, sem saber se deviam pará-lo ou permanecer em silêncio. Poder e dinheiro tinham uma maneira de silenciar até mesmo as vozes mais justas. Então aconteceu. Daniel empurrou Sofia para o chão, arrancou o chicote decorativo do display de leilão da gala, uma peça de couro que era um item de colecionador, e o ergueu bem acima de sua cabeça. O primeiro golpe estalou contra as costas dela. O som ecoou pelo salão de baile como um tiro. Sofia gritou, seu corpo arqueando de dor enquanto ela protegia seu estômago com os braços trêmulos. O segundo golpe veio mais forte e depois outro. Cada golpe era uma declaração pública, um lembrete selvagem de seu controle. Inúmeros olhos encaravam, alguns horrorizados, alguns congelados, alguns fingindo olhar para longe, mas os golpes continuaram. 10 chicotadas, 20, 50. O número subiu,
e o corpo de Sofia tremia sob os golpes implacáveis. Sua visão embaçou com as lágrimas, cada músculo gritava de agonia, mas sua mente se agarrava desesperadamente a um único pensamento: o bebê, proteja o bebê. Por volta da 100ª chicotada, os sussurros cresceram entre os convidados. Ele está louco, ela está grávida, alguém o pare. Ainda assim, ninguém se moveu. Ninguém queria desafiar Daniel Prado, o crescente magnata de investimentos que havia construído uma reputação de crueldade. Renata ficou presunçosamente por perto, seus lábios pintados se curvando em um sorriso. Ela se inclinou em direção a outra mulher e sussurrou alto o suficiente para Sofia ouvir. Patética! Ela não consegue nem segurar uma taça. O corpo de Sofia tremia. A humilhação era pior que a dor. Ela se sentiu despojada de dignidade, tratada não como uma esposa, nem mesmo como um ser humano, mas como um espetáculo. 200 chicotadas, 250. O chicote rasgava o ar, cada golpe deixando marcas nas costas dela, cada momento se cravando em sua memória. Seus soluços encheram o salão, mas a fúria de Daniel os abafou. Quando o chicote estalou pela 300ª vez, o salão prendeu a respiração. Sofia desabou no chão de mármore, sua bochecha pressionada contra a pedra fria, seus braços instintivamente enrolados em sua barriga, sussurrando uma oração silenciosa para que seu filho sobrevivesse ao que seu corpo mal conseguia aguentar. Daniel ficou sobre ela, ofegante, o peito subindo e descendo no ritmo da crueldade. Ele jogou o chicote de lado e zombou. É isso que acontece quando você me envergonha em público. Silêncio. E então, das sombras perto do palco, uma figura se adiantou, alta, imponente. Sua presença mudou a energia do salão instantaneamente. Os sussurros ficaram mais altos à medida que o reconhecimento se espalhou pela multidão. Lucas Cardoso, o financista bilionário, um homem cujo poder se estendia por continentes, cujo nome sozinho poderia derrubar carreiras. Seus olhos se fixaram em Daniel, frios e inflexíveis. Então, lentamente, eles suavizaram quando ele se virou para Sofia, quebrada, trêmula, mas ainda agarrando a barriga com a força instintiva de uma mãe. O salão prendeu a respiração. Chega! A voz de Lucas trovejou, baixa e perigosa. Toque nela novamente, e você terá que se acertar comigo. Antes da noite da gala, antes do chicote estalar em suas costas 300 vezes, Sofia Machado era apenas mais uma mulher perdida na vastidão do Rio de Janeiro. Para estranhos, ela parecia comum. Uma enfermeira que usava uniformes desbotados, prendia o cabelo em um coque bagunçado e corria entre os turnos no Hospital Municipal Miguel Couto. Mas por trás de seu sorriso quieto, havia anos de sacrifício, solidão e uma história de amor que havia apodrecido por dentro. Sofia nasceu em uma pequena cidade em Minas Gerais, filha de um mecânico e de uma professora de escola. Seus pais não eram ricos, mas eram pessoas orgulhosas e trabalhadoras que lhe incutiram uma lição acima de todas. Trate os outros com gentileza, mesmo quando a vida não é gentil com você. Por anos, Sofia carregou essa crença como uma tocha. Isso a carregou durante a escola de enfermagem, durante as noites intermináveis estudando com livros manchados de café e durante os longos dias em que ela fazia turnos duplos para enviar dinheiro para casa depois que seu pai ficou doente. Foi quando ela conheceu Daniel Prado. Daniel parecia um sonho. Confiante, charmoso, o tipo de homem que podia entrar em um salão e chamar a atenção de todos. Sofia tinha 23 anos, ainda sonhadora, ainda acreditando em contos de fadas. Daniel a cortejou com flores, jantares à luz de velas e promessas de um futuro cheio de conforto e segurança.
Eu vou cuidar de você, Sofia, ele disse uma noite, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Você nunca mais terá que lutar. Ela acreditou nele. O casamento deles foi pequeno. Apenas a família e alguns amigos. Sofia usou um vestido de renda simples que sua mãe costurou, e quando Daniel deslizou o anel em seu dedo, ela realmente pensou que estava entrando no para sempre. Por um tempo, parecia que ela tinha entrado. Daniel conseguiu um emprego lucrativo em finanças. O apartamento deles ficou maior. Os jantares mais caros. Ele lhe comprava presentes, bolsas, joias, férias em Búzios. No começo, ela se sentia uma princesa, mas lentamente, o brilho desapareceu. Daniel começou a criticar suas roupas. Por que você sempre se veste de forma tão simples? Você me faz parecer ruim quando saímos. Ele zombava de seu trabalho. Uma enfermeira? Você limpa narizes para viver enquanto eu construo impérios. Patético. No início, Sofia riu, pensando que ele estava apenas estressado. Mas os comentários se transformaram em facas. Logo, ele controlava o que ela vestia, com quem ela falava, até mesmo quando ela podia ligar para a própria mãe. A gravidez mudou tudo, e no entanto nada. Quando Sofia descobriu o que estava esperando, ela estava com 7 semanas. Ela se sentou no pequeno banheiro do apartamento, olhando para as 2 linhas rosas tremendo em sua mão. Seu coração disparou de alegria. Medo e esperança, tudo emaranhado. Ela imaginou um quarto de bebê, pequenas meias, histórias para dormir. Ela imaginou os olhos de Daniel suavizando quando ela lhe contasse a notícia. Em vez disso, a primeira reação dele foi o silêncio. Depois, um sorriso de escárnio. Um bebê. Ótimo. É só o que eu preciso. Mais uma boca para alimentar. O estômago de Sofia revirou, mas ela ignorou a dor. Ela disse a si mesma que ele estava apenas chocado. Ela se convenceu de que ele mudaria de ideia, e às vezes ele mudava, tocando sua barriga distraidamente, perguntando se ela precisava de algo. Mas esses momentos eram raros. Mais frequentemente, ele usava a gravidez como munição. Você está gorda, você está lenta, você é inútil. De que adianta uma esposa que não consegue nem subir as escadas sem ofegar? Ainda assim, Sofia aguentou. Porque ela foi criada para acreditar no casamento, para acreditar na lealdade. Porque ela queria que seu filho tivesse um pai. Porque em algum lugar lá no fundo, ela ainda se lembrava do homem que uma vez lhe comprou margaridas e sussurrou sobre o para sempre. Mas aos 7 meses, a esperança havia secado. Daniel chegava em casa tarde, cheirando a perfume que não era o dela. Ele enviava mensagens constantemente, sorrindo para o telefone enquanto Sofia se sentava no sofá, massageando seus tornozelos inchados. Ela não precisava perguntar quem era. Renata Cruz, a jovem e glamourosa mulher de seu escritório. A que havia começado a aparecer em festas ao lado dele, sob a desculpa de networking. Sofia sabia. Ela viu a maneira como Renata olhava para ele como se ele fosse o prêmio que ela havia conquistado. Ela viu a maneira como Daniel estufava o peito quando ela estava perto. Era traição pintada em neon, impossível de ignorar. E ainda assim, Sofia ficou. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro próprio. Daniel a havia cortado das contas bancárias, insistindo que uma esposa não precisa de acesso a finanças. Seus turnos de enfermagem mal cobriam as compras de supermercado. Ela estava grávida demais para sair, dependente demais para revidar. Ela rezava todas as noites para que Daniel se suavizasse, para que a chegada do bebê pudesse mudá-lo. Mas no fundo, ela sabia. Ela sabia que o homem com quem ela havia se casado não existia mais. Tudo o que restava era um estranho cruel usando o rosto de seu marido. A noite da gala havia sido seu ponto de ruptura.
Sofia nem queria comparecer. Ela implorou a Daniel para deixá-la em casa, seu corpo doendo, seus tornozelos inchados. Mas ele zombou. Você vai vir, vai sorrir, vai me fazer parecer bem. Ele jogou um vestido nela e disse para ela colocá-lo. E assim, como uma esposa obediente, ela foi. Ela entrou naquele salão de baile brilhante, sabendo que não pertencia ali. Os diamantes, a alta costura, os olhares frios de mulheres que sussurravam por trás de mãos cheias de joias. Era outro mundo. Ela agarrou sua taça de vinho apenas para se misturar, embora mal a tocasse. Ela manteve a cabeça baixa, tentou não notar o olhar zombeteiro de Renata ou a maneira como Daniel a desfilava como um troféu. E então o acidente aconteceu. O vinho derramado, a fúria, o chicote. Enquanto Sofia jazia quebrada no chão de mármore, ela percebeu algo com uma clareza nítida. Isso não era amor. Nunca tinha sido amor. Ela era nada mais do que uma posse. E posses podiam ser destruídas. Mas o destino tinha outros planos. Porque assim que o chicote silenciou e seu corpo tremeu de dor, um homem que ela mal conhecia, um homem poderoso o suficiente para silenciar uma cidade inteira, se adiantou. Lucas Cardoso, seu olhar fixo no dela, não com pena, não com desdém, mas firme, forte. O tipo de olhar que dizia: você não é invisível, você não está sozinha. O coração de Sofia batia forte. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o menor brilho de esperança. O que ela não sabia era que Lucas não era apenas mais um convidado. Ele estava esperando por este momento, esperando para revelar uma verdade que mudaria a vida dela para sempre. A gala era para ser uma noite de caridade, uma celebração de generosidade e boa vontade. Mas para Sofia Machado, era uma gaiola dourada, cada superfície brilhante refletindo sua própria miséria. O grande salão de baile do Copacabana Palace se estendia mais do que um campo de futebol, seu teto pintado com afrescos de anjos e deuses, brilhando na luz dourada dos lustres de cristal. Cada lustre cintilava como uma constelação congelada, pingando diamantes de vidro que espalhavam luz pelo chão de mármore polido. Em cada mesa, a elite da cidade, banqueiros, magnatas do mercado imobiliário, estrelas de cinema e políticos com sorrisos praticados. Eles bebiam champanhe, que valia mais do que o salário mensal de uma enfermeira, e jogavam a cabeça para trás em risadas que nunca chegavam aos olhos. O salão era perfumado com riqueza. Vestidos de grife cintilavam em todas as cores do arco-íris, cetim esmeralda, lantejoulas rubi, chiffon safira. Homens se exibiam em smokings sob medida, as abotoaduras piscando enquanto gesticulavam dramaticamente em conversas sobre fusões e aquisições. Fotógrafos se alinhavam na entrada, suas câmeras piscando como se cada convidado fosse da realeza. No final do salão, um leilão silencioso exibia artefatos de luxo obsceno, um relógio cravejado de diamantes, um carro esportivo vintage, uma viagem para a Ilha Grande em um iate particular. Tudo gritava excesso, tudo gritava status. E nesse oceano de extravagância entrou Sofia Machado. Seu vestido azul claro, modesto, levemente amassado de sua tentativa de passá-lo em casa, parecia dolorosamente deslocado. Ela o havia comprado 2 anos antes em uma loja de descontos, muito antes de sua barriga inchar com a vida dentro dela. Naquela noite, era o único vestido que ela possuía que ainda servia. Seus sapatos estavam arranhados, seu cabelo preso em um coque simples. Ela agarrava sua pequena bolsa como se fosse um salva-vidas.
sua mão livre repousando em sua barriga de 7 meses de gravidez. Ela poderia muito bem ter sido invisível, ou pior, poderia ter sido um alvo. As mulheres nas mesas olhavam para ela com olhos condescendentes, seus sussurros afiados e cortantes. Quem a convidou? Ela parece exausta, grávida de 7 meses em uma gala. Que brega! Sofia abaixou o olhar, suas bochechas em chamas. Ela disse a si mesma para respirar, para se concentrar apenas em sobreviver à noite, mas seu marido tinha outros planos. Daniel Prado amava esses eventos, as luzes piscando, os elogios intermináveis, a maneira como as pessoas bajulavam sua ambição. Ele vivia para a ilusão de perfeição. Naquela noite, ele usava um smoking Tom Ford elegante, seu cabelo escuro penteado para trás, sua postura irradiando confiança. Mas ao seu lado, como uma sombra venenosa, estava Renata Cruz. Renata era a personificação de tudo que Sofia não era: jovem, glamourosa, descaradamente ousada. Seu vestido carmesim abraçava cada curva, caindo perigosamente baixo na frente. Diamantes cintilavam em seu pescoço, presentes sem dúvida comprados com dinheiro que Daniel alegava nunca ter para Sofia. Sua risada ecoava pelo ar como um sino, estridente e penetrante, atraindo todos os olhares no salão. Daniel a desfilava como um cavalo premiado, sussurrando em seu ouvido, tocando seu braço, oferecendo-lhe bebidas, tudo à vista de sua esposa grávida. Não era apenas traição, era humilhação entregue com um sorriso de escárnio. Sofia ficou perto do fundo do salão, tentando desaparecer nas sombras. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga, sussurrando silenciosamente para a vida dentro dela. Tudo bem, bebê, só mais algumas horas, vamos passar por isso. Mas o próprio salão conspirava contra ela. Cada superfície refletia sua fragilidade. Os pisos de mármore pareciam muito escorregadios para seus pés inchados. Os lustres lançavam uma luz dura que tornava sua exaustão óbvia. Até a doce sinfonia da orquestra, violinos, violoncelos, flautas, parecia zombeteira, uma trilha sonora para sua humilhação. E ainda assim, escondido entre a multidão brilhante, os olhos de outro homem a seguiam. Da mesa de canto perto do palco, Lucas Cardoso observava calmamente. Ao contrário dos outros, ele não estava cercado por bajuladores ou taças tilintando. Ele se sentou sozinho, seu terno afiado perfeitamente cortado, sua postura imponente mesmo na quietude. Lucas não precisava buscar atenção. A atenção gravitava em torno dele. As pessoas sussurravam sobre ele, mas não ousavam se aproximar. Ele via o que os outros se recusavam a ver. Ele viu as mãos trêmulas de Sofia, a maneira como ela mordia o lábio para conter as lágrimas, a maneira como Daniel exibia Renata sem vergonha. Sua mandíbula se apertou. Lucas conhecia a crueldade quando a via. E ele havia jurado há muito tempo que se o destino um dia colocasse Sofia na frente dele, ele não ficaria em silêncio. Mas Sofia não sabia disso. Tudo o que ela sentia era o peso do salão a pressionando. Cada risada de Renata, cada olhar arrogante de Daniel, cada flash de uma câmera era sufocante. Ela estendeu a mão para uma taça de vinho na bandeja de um garçom que passava, não para beber, mas para segurar, para fingir que ela pertencia. E foi quando o desastre aconteceu. A mão dela tremeu apenas levemente, apenas o suficiente. Uma gota de vermelho salpicou a manga branca e imaculada de Daniel. Em um instante, a atmosfera mudou. A risada morreu. A música falhou. Uma centena de olhos se viraram, observando, esperando. O sorriso de Daniel congelou em seus lábios. Lentamente,
Ele olhou para ela, seus olhos se estreitando em fendas de pura fúria. O estômago de Sofia se revirou. "Me desculpe", ela sussurrou, sua voz tremendo, mal audível. Mas neste salão de lobos, desculpa era fraqueza. Daniel agarrou o pulso dela. Sua mão era de ferro, seu sorriso retornando apenas para a multidão. "Com licença", ele murmurou, arrastando-a para o centro do salão. A orquestra parou. Os lustres pareciam escurecer. Cada convidado se inclinou para a frente, sentindo o escândalo. Renata sorriu de escárnio, erguendo sua taça de champanhe. Hora do show. Ela sussurrou para a mulher ao seu lado. O coração de Sofia batia forte. Ela podia sentir cada olho perfurando sua pele, cada lente de câmera capturando sua humilhação. Ela queria gritar, correr, mas a mão de Daniel era implacável. No centro do salão de baile, ele a empurrou para o chão. Gritos ecoaram por todo o salão. As mãos de Sofia voaram para a barriga instintivamente, protegendo o bebê. Daniel arrancou o chicote de couro do display de leilão silencioso. Ele o ergueu bem alto. O primeiro estalo ecoou pelo salão de baile como um trovão. Convidados congelaram. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Sofia gritou, a dor rasgando seu corpo como fogo. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela sussurrava desesperadamente para o filho dentro dela. "Aguenta firme, bebê. Por favor, aguenta firme." Mas Daniel não tinha terminado. O chicote estalou de novo e de novo. A gala tinha se transformado em um espetáculo de crueldade. Os lustres ainda brilhavam, os instrumentos da orquestra ainda reluziam. O champanhe ainda borbulhava em taças de cristal, mas o salão não era mais um templo de riqueza, era uma arena. E na beira daquela arena, Lucas Cardoso se levantou, seus olhos em chamas. O que ninguém sabia era que esta gala feita para celebrar o poder estava prestes a testemunhar sua maior queda. Para entender a brutalidade daquela noite, é preciso entender o homem que empunhava o chicote. Daniel Prado nem sempre foi um monstro aos olhos de Sofia. Uma vez, ele tinha sido o homem que a fazia rir, que prometeu protegê-la, que jurou que lhe daria o mundo. Mas o amor tem uma maneira cruel de se transformar em algo mais quando poder, ganância e orgulho envenenam o coração. Daniel havia construído sua identidade em aparências. Para seus colegas, ele era o investidor afiado com uma língua de prata, o homem que podia fechar um negócio com um copo de uísque e um aperto de mão. Para seus vizinhos, ele era o cavalheiro perfeito, sorrindo enquanto carregava as compras de Sofia, acenando para as crianças na rua. E para estranhos na gala, ele era a estrela em ascensão de São Paulo, o homem que todos queriam conhecer. Mas a portas fechadas, a máscara escorregava. Em casa, o charme de Daniel apodrecia em crueldade. Ele repreendia Sofia por cozinhar refeições muito sem graça. Ele a repreendia por ganhar peso durante a gravidez, como se sua barriga inchada fosse um insulto em vez de um milagre. Ele controlava as contas bancárias, as senhas, até o termostato. Para ele, o poder não era suficiente a menos que viesse com dominação. E então havia Renata Cruz. Renata era tudo o que Daniel ansiava: jovem, chamativa, faminta por atenção. Aos 26 anos, ela estava apenas começando sua carreira como associada de marketing em sua empresa. Mas ela jogava suas cartas com precisão implacável. Ela ria de suas piadas, mesmo quando não eram engraçadas. Ela se inclinava perto ao falar com ele, tocando seu braço, deixando seu perfume pairar. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E Daniel, já inquieto em seu casamento, era uma presa fácil. Começou com reuniões de trabalho tarde da noite,
Depois viagens de negócios para as quais Sofia não era convidada, depois sussurros, rumores, fotos de Daniel chegando a eventos com uma mulher misteriosa de vermelho. Quando Sofia o confrontou, ele zombou. Você é paranoica, você está apenas hormonal. Mas Sofia não era paranoica. Renata havia deslizado perfeitamente para o mundo de Daniel, não como um segredo, mas como um acessório. E ao contrário de Sofia, Renata não exigia nada dele. Nenhuma estabilidade, nenhuma lealdade, nenhum amor. Ela queria luxo, e Daniel estava ansioso para fornecê-lo. Na noite da gala, os dois interpretaram seus papéis perfeitamente. Daniel se exibia como um rei. Renata se agarrava a ele como uma joia. Cada risada, cada sussurro, cada olhar roubado era uma adaga apontada para o coração de Sofia. Quando Sofia derramou o vinho, Daniel viu mais do que um acidente. Ele viu uma oportunidade. Sua vida inteira havia sido construída no controle. Agora, na frente da elite do Rio, sua esposa grávida o havia envergonhado. Um respingo de vinho em sua manga foi suficiente para acender a tempestade que se formava dentro dele. Mas não era sobre a mancha, era sobre dominação. Ele precisava lembrar a todos, especialmente a Sofia, quem detinha o poder. Então, ele pegou o chicote. A crueldade de seu ato não foi espontânea, foi deliberada. Daniel sabia exatamente o que estava fazendo. Cada chicotada não era apenas punição, era teatro. Com cada golpe, ele enviava uma mensagem à multidão. É isso que acontece quando você me desafia. Ele se deleitou com o silêncio dos observadores, seu medo, sua relutância em intervir. E Renata? Ela não se encolheu. Ela tomou seu champanhe como se estivesse assistindo a uma performance. Seu sorriso se alargou a cada golpe. Para ela, a dor de Sofia era entretenimento, prova de que ela havia substituído a esposa não apenas na cama de Daniel, mas em seu mundo. No entanto, sob seu sorriso de escárnio, a mente de Renata estava calculando. Ela não era leal a Daniel mais do que ele era leal a Sofia. Ela era leal à ambição, ao poder. No momento em que o império de Daniel rachasse, ela o abandonaria sem hesitação. Mas, por enquanto, ela se aquecia no brilho da influência emprestada. A multidão murmurou horrorizada, mas ninguém se adiantou. Ninguém ousou. Daniel prosperou com esse medo. Ele amava a maneira como as pessoas abaixavam os olhos, a maneira como até os homens mais ricos hesitavam. Isso alimentava seu ego. Mas ele cometeu um erro fatal. Em sua arrogância, Daniel esqueceu que nem todos naquele salão o temiam. Um homem parado na beira do salão de baile assistia com olhos de aço. Lucas Cardoso. Lucas havia vivido tempo suficiente no mundo do poder para reconhecer um tirano quando via um. Ele havia construído seu império não através da crueldade, mas através da estratégia, da paciência, de um código de honra que homens como Daniel nunca poderiam compreender. E enquanto ele assistia Sofia sofrer, enquanto ele via o chicote cortar seu corpo trêmulo, algo se mexeu dentro dele. Isso não era mais apenas sobre uma mulher sendo humilhada, era sobre justiça. Daniel desferiu o golpe final, jogando o chicote de lado, seu peito ofegando. Ele olhou para Sofia com desprezo, sua voz pingando veneno. É isso que acontece quando você me faz parecer fraco. A multidão estava em silêncio, sufocada pelo peso do medo. Mas Lucas se adiantou. Seus passos ecoaram no mármore, firmes e deliberados. Todas as cabeças se viraram. Daniel sorriu de escárnio quando o viu. Cardoso. Ele zombou, tirando a poeira de seu terno. Veio se juntar ao show? O olhar de Lucas era como gelo.
Eu não vim para ver um homem bater em sua esposa grávida, ele disse calmamente. Eu vim para acabar com isso. O salão ofegou. O sorriso de Renata vacilou. O sorriso de escárnio de Daniel congelou. Pela primeira vez naquela noite, o poder no salão mudou. Não para Daniel, não para Renata, mas para Lucas Cardoso. Sofia, tremendo no chão, levantou a cabeça o suficiente para encontrar os olhos de Lucas. Neles, ela não viu pena. Ela viu reconhecimento, força, uma promessa. Daniel riu, um som áspero e feio. Acabar com isso? Você tem alguma ideia com quem está falando? Lucas se aproximou, imponente sobre ele. Sim, ele disse friamente. Um covarde. A multidão explodiu em sussurros. Câmeras piscaram. Pela primeira vez, Daniel parecia incerto. Renata puxou seu braço sussurrando. Vamos embora. Mas Daniel, cego pelo orgulho, ficou firme. Lucas não se encolheu. Sua voz se espalhou pelo salão, firme e imponente. Toque nela novamente, Prado, e eu vou te destruir de maneiras que você nem pode imaginar. O salão de baile não era mais um lugar de música e riso. Era um campo de batalha. Os violinos estavam em silêncio. Taças de champanhe estavam intocadas nas mesas. Cada olho estava fixo no confronto que se desenrolava no centro do salão, entre Daniel Prado, o homem que se acreditava intocável, e Lucas Cardoso, o bilionário que acabara de desafiá-lo diante de uma audiência de centenas. Sofia permaneceu no chão, sua bochecha pressionada contra o mármore, sua respiração superficial, seus braços embalando a barriga, como se seu corpo sozinho pudesse proteger seu filho. A dor irradiava por suas costas, mas outra sensação a cortava. Incredulidade. Alguém finalmente havia falado. Depois de anos de silêncio, depois de humilhação interminável, alguém ousou defendê-la. Daniel, no entanto, estava furioso. Seu rosto se contorceu em um sorriso de escárnio enquanto ele endireitava seu smoking. Covarde, ele cuspiu para Lucas. Você acha que pode entrar na minha vida e me insultar? Esta é minha esposa. Ela é minha para disciplinar. Gritos se espalharam pela multidão. Mesmo em um salão onde o poder desculpava quase tudo, as palavras de Daniel cruzaram uma linha. Sussurros subiram como uma corrente. Ele acabou de dizer isso? Ele é louco. Na frente das câmeras, Lucas não se encolheu. Sua voz cortou os murmúrios, calma, mas letal. Ela não é propriedade. Ela não é sua para quebrar. Ele se aproximou, sua presença imponente engolindo o espaço entre eles. Ela é um ser humano, uma mãe. E esta noite, você mostrou ao mundo que tipo de homem você realmente é. Câmeras piscaram. A imprensa sentiu o cheiro de sangue. Isso não era mais apenas uma gala. Era um escândalo se desenrolando em tempo real, e cada fotografia seria a manchete de amanhã. Daniel também percebeu. Ele se virou, examinando os rostos de investidores, políticos e membros do conselho, pessoas das quais ele dependia para seu frágil império. Suas expressões não eram de admiração, eram de horror, nojo, repulsa. Ele podia sentir o império que ele havia construído balançando à beira do colapso. O pânico brilhou por trás de seus olhos, mas o orgulho era mais forte. Ele agarrou Sofia pelo braço, puxando-a para cima. Ela tropeçou, seu corpo fraco, sua respiração ofegante. A multidão ofegou novamente quando ela gritou de dor. Viu? Daniel latiu, sua voz rachando. Ela está bem. Ela precisa de disciplina, não de pena. Renata se mexeu desconfortavelmente ao lado dele.
Pela primeira vez, seu sorriso de escárnio vacilou. Ela podia sentir o julgamento queimando nela também. Ser o enfeite de Daniel era uma coisa. Ser cúmplice em sua brutalidade era outra. Seu sorriso perfeitamente pintado tremeu, mas ela se agarrou ao braço dele de qualquer maneira, não querendo abandoná-lo ainda. Os olhos de Lucas escureceram. Ele se adiantou, sua voz como um trovão. Solte-a! Daniel riu, embora soasse forçado. Ou o quê? Você vai escrever um cheque? Você acha que dinheiro te torna poderoso? Ele empurrou Sofia em direção à multidão, seu corpo desabando mais uma vez contra o chão. Esta é minha vida, Cardoso, não a sua. Mas as palavras não soaram como ele queria. A multidão não via força. Eles viam fraqueza. Eles viam desespero. E eles viram Lucas Cardoso em pé, inabalável, comandando o salão com nada mais do que presença. Sofia levantou a cabeça, seu rosto manchado de lágrimas, iluminado pelos lustres. Por anos, ela havia sido silenciada. Mas naquela noite, com câmeras clicando e olhos observando, algo dentro dela se abriu. Daniel! Ela sussurrou, sua voz tremendo, mas audível no salão silencioso. Você não é um marido, você é um monstro. As palavras pairaram no ar como um raio. O salão explodiu. Gritos, sussurros, exclamações chocadas. Pela primeira vez, Sofia havia falado contra ele em público. Pela primeira vez, ela se recusou a se encolher. O rosto de Daniel ficou vermelho. Ele se lançou sobre ela com a mão levantada. Mas antes que ele pudesse atacar, Lucas segurou seu pulso no ar. O impacto ecoou como um tiro, a mão do bilionário inflexível. Chega. Lucas rosnou. Sua voz não era alta, mas carregava o peso da autoridade, o tipo que silencia homens, o tipo que acaba com carreiras. Daniel lutou, mas a mão de Lucas não se moveu. O salão assistiu, hipnotizado. Isso não era mais sobre dinheiro ou status, era sobre força de caráter, e Daniel não tinha nenhuma. Lucas o empurrou para trás. Daniel tropeçou, sua compostura se desfazendo. Ele procurou apoio por validação, mas encontrou apenas olhares frios. Até a mão de Renata se soltou de seu braço. Os investidores que uma vez o brindaram agora viravam o rosto. Sofia, ainda tremendo, tentou se levantar. Lucas estendeu a mão. Por um momento, a hesitação brilhou em seus olhos. Mas então ela a pegou e o salão explodiu novamente. Câmeras piscaram como fogos de artifício enquanto o bilionário ajudava a esposa a se levantar. Era uma foto que estaria em todas as primeiras páginas pela manhã. O tirano exposto, a vítima apoiada, o salvador revelado. Daniel sabia disso. Seu império estava desmoronando em tempo real. A fúria queimava em seu peito, mas ele não podia lutar contra isso. Não aqui, não agora. Então ele se virou para Renata, desesperado por validação. Diga a eles, ele exigiu. Diga a eles que estou certo. Diga a eles que ela mereceu. Renata congelou. Seus lábios pintados se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para a multidão, para as câmeras, para o olhar penetrante de Lucas. E então ela fez o que Daniel nunca esperou. Ela se afastou. O silêncio dela era mais alto do que qualquer acusação. Ela escolheu sua imagem em vez da lealdade, sua ambição em vez do amor. Ela deixou Daniel de pé sozinho, humilhado, abandonado. O salão de baile zumbia com sussurros. Ela o está deixando? Ele está acabado. Isso vai arruiná-lo. Sofia agarrou o braço de Lucas, seu corpo tremendo. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram apenas de dor.
Pela primeira vez, ela sentiu o vislumbre mais fraco de algo que não conhecia há anos: esperança. Daniel, tremendo de raiva, gritou para a multidão: "Isso não acabou! Você vai se arrepender disso, Sofia! Você vai se arrepender disso, Cardoso!" Mas suas ameaças soaram vazias. Ninguém mais acreditava nele. A orquestra estava congelada. Os garçons pararam no meio do passo. Os lustres brilhavam acima, mas o poder no salão havia mudado para sempre. E enquanto a segurança começava a se mover, enquanto sussurros de processos e manchetes se espalhavam, Lucas se inclinou perto de Sofia, sua voz baixa, firme, protetora. "Você está segura agora." Mas Sofia sabia que não tinha acabado. Ainda não, porque Daniel Prado era um homem que preferia queimar seu mundo até o chão do que aceitar a derrota. E ele não tinha terminado com ela. A gala terminou em caos. A segurança escoltou Daniel para fora do salão de baile, seus protestos ecoando pelos corredores de mármore como os gritos de um homem desesperado se afogando. Renata escorregou para fora por uma saída lateral, deixando-o para enfrentar sua humilhação sozinho. Os convidados sussurravam por trás de mãos cheias de joias, seus olhos saltando entre Sofia, frágil, trêmula, apoiada em Lucas, e a porta pela qual Daniel desapareceu. Na hora em que as câmeras pararam de piscar e os repórteres se dispersaram, o corpo de Sofia se sentia quebrado. Cada músculo doía, suas costas latejavam e sua barriga inchada se contorcia com uma dor surda que a enchia de terror. Ela pressionou a palma da mão contra o estômago de novo e de novo, silenciosamente implorando a seu bebê para ficar seguro. Lucas insistiu em levá-la para casa. Sua limusine preta deslizou pelas ruas da cidade, silenciosa, exceto pelo zumbido do motor. Sofia se encolheu no banco de couro, olhando para fora da janela escura, seu reflexo pálido e fantasmagórico no vidro. "Você precisa de um hospital?" Lucas perguntou, sua voz calma, mas preocupada. Ela balançou a cabeça. "Nenhum hospital. Se a notícia se espalhar..." Sua voz falhou. "Eu não posso deixar que ele tire este bebê de mim." Lucas não insistiu, embora sua mandíbula se apertasse. Ele sabia reconhecer o medo quando o ouvia, e o dela era profundo. Quando o carro parou em frente ao prédio de seu apartamento, Sofia hesitou. A ideia de entrar naquele lugar, uma casa cheia do perfume de Daniel, de sua sombra, de sua raiva, a fazia revirar o estômago. Mas ela não tinha para onde ir. Ela agradeceu a Lucas com um sussurro quebrado e se forçou a entrar. O apartamento estava escuro e frio. Cada canto carregava memórias de sua humilhação. O sofá onde Daniel uma vez riu com ela agora era apenas o lugar onde ele se sentava enviando mensagens de texto para Renata. A mesa da cozinha onde eles uma vez comeram juntos era onde ele havia jogado pratos com raiva. O quarto de bebê, ainda inacabado, zombava dela com móveis meio construídos e caixas de fraldas não abertas. Sofia desabou no chão do quarto do bebê, seu corpo tremendo de soluços. Ela pressionou as duas mãos em seu estômago. "Me desculpe, bebê," ela sussurrou. "Me desculpe, de verdade." Suas lágrimas caíram livremente. Por anos ela a segurou, engolindo sua dor, convencendo-se de que a resistência era força. Mas agora a barragem se rompeu. Os soluços eram crus, guturais, enchendo o apartamento vazio como uma confissão que ela nunca havia se permitido fazer. Ela chorou pela garota que costumava ser, a enfermeira esperançosa que acreditava no para sempre. Ela chorou pela mulher em que havia se tornado, a prisioneira do orgulho de um homem cruel.
E, acima de tudo, ela chorou pela criança dentro dela, a vida inocente ligada à tempestade de um casamento tóxico. Horas se passaram. Ela ficou encolhida no chão até que a cidade do lado de fora mudou de noite para a madrugada. A luz se infiltrou pelas persianas, iluminando seu rosto manchado de lágrimas. Seu corpo estava pesado, sua mente nebulosa. E então veio a batida na porta. O coração de Sofia parou. Sua respiração ficou presa na garganta. Lentamente, ela se forçou a ficar de pé e cambaleou em direção à porta. "Abra, Sofia!" A voz de Daniel trovejou através da madeira. O terror a atravessou. Ela congelou, agarrando a barriga. Ele havia sido escoltado para fora da gala, humilhado na frente de centenas. Ele deveria ter se escondido, mas Daniel não era o tipo de homem que se escondia. Ele era o tipo que revidava 2 vezes mais forte. "Eu sei que você está aí", ele gritou. "Você me fez de bobo na frente de todos. Você acha que pode me envergonhar e sair impune?" O punho dele bateu na porta de novo. "Você é minha, Sofia. Você me ouve?" "Minha." O corpo de Sofia tremia violentamente. Cada instinto gritava para correr, mas não havia para onde ir. Ela tropeçou para longe da porta, sussurrando para seu bebê. "Mantenha a calma. Por favor, mantenha a calma." Então, o silêncio. A batida parou. A voz dele se desvaneceu. Por um momento, ela pensou que ele tinha ido embora. Ela se arrastou em direção ao olho mágico. O corredor estava vazio. O alívio a inundou, mas apenas por um breve momento. Porque quando ela se virou, ela viu algo no chão debaixo da porta. Um pedaço de papel. Ela o pegou com as mãos trêmulas. Era um bilhete, rabiscado na caligrafia raivosa de Daniel. "Se você acha que esta noite foi ruim, espere até eu terminar com você." Os joelhos de Sofia cederam. Ela afundou no chão, segurando o bilhete, sua respiração vindo em pequenos suspiros. O desespero era esmagador. Como ela poderia lutar contra ele? Ele tinha o dinheiro, o poder, a raiva. Ela não tinha nada além de seu filho e um corpo coberto de hematomas. Pela primeira vez, ela pensou em fugir, deixar a cidade, desaparecer. Mas para onde ela poderia ir sem dinheiro, sem apoio, sem proteção? Enquanto o sol subia, ela se forçou a ir para o sofá. Seu corpo implorava por descanso, mas sua mente se recusava a se acalmar. Cada som lá fora, o bater de uma porta de carro, o eco de passos, fazia seu coração disparar. O medo se instalou pesadamente em seu peito, esmagando-a a cada respiração. Ao cair da noite, a exaustão venceu. Ela entrou em um sono inquieto, seus sonhos cheios de flashes do sorriso de escárnio de Daniel, da risada zombeteira de Renata, do chicote estalando em suas costas. Mas nas horas mais escuras da noite, quando ela acordou ofegante de outro pesadelo, seu telefone vibrou. Ela o pegou, com o coração disparado. Uma mensagem brilhou na tela de um número desconhecido. "Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Eu posso te ajudar." Era de Lucas Cardoso. A mão de Sofia tremia enquanto ela lia a mensagem de novo e de novo. Ela não sabia se sentia alívio ou suspeita. Por que um bilionário se envolveria em seu pesadelo? Por que um homem como ele se importaria com uma mulher como ela? E ainda assim, ela se lembrou da maneira como ele a olhou no salão de baile. Não como se ela estivesse quebrada, não como se ela estivesse fraca, mas como se ela fosse alguém que valia a pena salvar. Seu coração batia forte enquanto ela digitava uma única resposta. Por quê? Por um momento, não houve resposta. Então a tela se acendeu novamente. Porque eu devo uma dívida à sua família e é hora de eu pagá-la. A respiração de Sofia engatou. Milhares de perguntas rodavam em sua mente, mas uma verdade as cortou.
Sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Sofia olhou para a mensagem brilhando na tela de seu telefone. Porque eu devo uma dívida à sua família e é hora de eu pagá-la. Suas mãos tremiam. Ela leu as palavras de novo e de novo, tentando entendê-las. Sua família? Que dívida! Ela mal tinha forças para se manter unida. E agora, este bilionário, o homem que havia enfrentado Daniel na frente de um salão inteiro, estava alegando alguma conexão misteriosa com seu passado. Seu primeiro instinto foi a suspeita. Daniel a havia treinado para duvidar, para questionar a si mesma, para questionar cada gentileza. E se isso fosse outra armadilha? E se Lucas não fosse diferente de Daniel, apenas mais um homem poderoso que a via como um peão? Mas outra parte dela, a parte que ainda se lembrava de como a esperança era, sussurrou que talvez, apenas talvez, isso fosse real. Ela digitou uma resposta trêmula. Que dívida? A resposta veio rapidamente. Não aqui. Me encontre amanhã, 10 da manhã, no edifício Cardoso. Você vai entender tudo então. A respiração de Sofia parou. O edifício Cardoso era um dos arranha-céus mais altos de São Paulo, um monumento ao império de Lucas. A ideia de entrar nele a aterrorizava. Ela não estava mais acostumada a lugares assim. Lobbies de mármore, elevadores de vidro, homens de terno falando uma linguagem de bilhões. Ela era uma enfermeira, uma esposa, uma mulher quebrada por 7 meses de abuso. Ela não pertencia ao mundo dele, mas ela também não podia ignorar a mensagem. Não quando Daniel havia deixado uma ameaça debaixo de sua porta. Não quando ela se sentia mais sozinha do que nunca. Naquela noite, ela mal dormiu. Quando a alvorada chegou, ela se vestiu com seu vestido de maternidade mais simples e prendeu o cabelo. Ela olhou no espelho e mal se reconheceu. Olhos cansados, pele pálida, hematomas levemente visíveis sob sua gola. Mas ela se forçou a ficar em pé. Ela ia descobrir a verdade. O edifício Cardoso se elevava sobre a cidade como uma fortaleza. Quando Sofia passou pelas portas giratórias, o lobby de mármore pareceu engoli-la inteira. Uma recepcionista olhou para cima, seu sorriso educado, mas profissional. Senhora Machado, o Sr. Cardoso está esperando por você. O coração dela gaguejou. Ela nem tinha dito seu nome. Lucas já sabia que ela viria. A viagem de elevador até o último andar pareceu interminável. Quando as portas finalmente se abriram, Sofia entrou em um escritório que parecia mais um palácio do que um local de trabalho. Janelas do chão ao teto revelavam a vastidão de São Paulo abaixo. As paredes estavam forradas com madeira escura e prateleiras de livros de capa de couro. E no centro, atrás de uma mesa enorme, estava Lucas Cardoso. Ele não estava usando o smoking da gala. Naquele dia, era um terno cinza simples, sua gravata solta, suas mangas arregaçadas. Mas mesmo vestido casualmente, ele irradiava autoridade. Sua presença preenchia o salão. Sofia, ele disse suavemente se adiantando. Fico feliz que você tenha vindo. Ela engoliu em seco, sua garganta seca. Por que estou aqui? O que você quer dizer? Você deve uma dívida à minha família? O olhar de Lucas se fixou no dela. Não havia hesitação nem cálculo, apenas a verdade. 30 anos atrás, ele começou. Eu era um garoto em Minas Gerais. Meu pai tinha acabado de perder tudo em um investimento ruim. Nós estávamos morando em nosso carro com fome, com frio. Uma noite, eu desmaiei na beira da estrada. O peito de Sofia se apertou. Minas Gerais. Um homem parou sua caminhonete quando me viu. Lucas continuou. Ele me deu comida. Ele me deu cobertores. Ele me acolheu. E ao meu pai, por algumas noites. Esse homem era seu pai, João Carvalho.
A respiração de Sofia ficou presa. Seus joelhos se sentiram fracos. Meu pai? Lucas assentiu. Seu pai salvou minha vida. Sem ele, eu não estaria aqui. Ele nunca pediu nada em troca. Ele apenas me disse para crescer e ser um bom homem. Eu jurei a mim mesmo que um dia, se eu tivesse a chance, eu o pagaria de volta. Eu estive esperando por essa chance. E agora, é você. As lágrimas embaçaram a visão de Sofia. Ela se lembrou de seu pai, suas mãos calejadas, sua risada quieta, a maneira como ele trabalhava longas horas na oficina mecânica apenas para ter comida na mesa. Ela se lembrou de seus constantes lembretes. Faça o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. E agora ela entendia. A gentileza que seu pai havia dado livremente havia voltado para ela da maneira mais inesperada. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Você não precisa dizer nada, Lucas disse gentilmente. Você tem carregado isso sozinha por muito tempo. Eu não vou deixar que Daniel te machuque de novo. Você tem minha proteção. Sofia balançou a cabeça, o medo se chocando com a esperança. Você não entende. Daniel não vai parar. Ele vai vir atrás de mim. Ele vai levar o bebê se puder. A expressão de Lucas endureceu. Então ele vai ter que passar por mim. As lágrimas de Sofia transbordaram. Ninguém nunca havia dito essas palavras a ela antes. Ninguém nunca havia prometido ficar entre ela e a tempestade. Mas mesmo enquanto a esperança brilhava, o medo retornou. Se você me ajudar, Daniel virá atrás de você também. Ele não se importa com quem ele destrói. Lucas se aproximou. Sofia, eu já enfrentei homens muito piores do que Daniel Prado. Eu não tenho medo dele. Pela primeira vez, Sofia se permitiu respirar, acreditar. Mas assim que o alívio a inundou, o telefone de Lucas vibrou na mesa. Ele o pegou, seu rosto escurecendo enquanto lia a mensagem. O que foi? Sofia perguntou nervosamente. Lucas olhou para cima, sua mandíbula tensa. É o Daniel. O estômago dela revirou. O que ele fez? Lucas entregou o telefone para ela. A mensagem era curta, arrepiante. Se você acha que pode roubar minha esposa e meu filho, Cardoso, você está muito enganado. Isso não acabou. O sangue de Sofia gelou. A mão dela tremia enquanto ela segurava o telefone. Daniel não tinha terminado. Ele estava planejando algo. Os olhos de Lucas se fixaram nos dela, cheios de uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Sofia, ele disse gravemente, você não está segura aqui. Precisamos tirar você daqui esta noite. Quando Lucas Cardoso disse a Sofia que eles precisavam tirá-la dali naquela noite, ela sentiu seu mundo se inclinar novamente. Por semanas, sua vida tinha sido um borrão de dor, medo e humilhação. Agora, no meio de seu imponente escritório, ela estava sendo convidada a deixar tudo para trás. Seu apartamento, suas memórias, a vida que ela uma vez lutou para proteger. No início, o pânico a atingiu. Eu não posso simplesmente desaparecer, ela sussurrou, sua voz tremendo. Daniel vai saber. Ele vai me encontrar. O tom de Lucas era firme, inabalável. Deixe-o tentar. Eu já providenciei uma casa segura. Minha equipe de segurança vai te levar para lá esta noite. Ele não vai te tocar novamente. Sofia pressionou as mãos contra a barriga. O bebê se mexeu dentro dela. Um lembrete de que cada decisão que ela tomava não era apenas para si mesma. Ela assentiu lentamente, suas lágrimas caindo silenciosamente. À meia-noite, ela foi escoltada para um elegante SUV preto. As luzes da cidade passaram em um borrão
enquanto a equipe de segurança de Lucas a levava por São Paulo, para longe da vida que ela conhecia. Quando o carro finalmente parou, Sofia se viu em frente a uma casa de campo que se estendia, aninhada atrás de portões cobertos de era. Não era ostentosa como o mundo de Daniel, mas irradiava segurança, calor. Lá dentro, ela foi recebida por uma equipe de mulheres que Lucas havia arranjado, uma enfermeira particular, uma conselheira e uma estilista que trouxe roupas novas para ela. Sofia se sentiu sobrecarregada. Por tanto tempo, ela foi privada até da menor gentileza. Agora, estranhos estavam lhe oferecendo cuidados sem julgamento. No início, ela resistiu. Quando a estilista colocou vestidos de maternidade elegantes e roupões de seda macios, Sofia balançou a cabeça. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu não pertenço a coisas assim. A estilista sorriu gentilmente. Você pertence a qualquer coisa que te faça sentir forte. As palavras ficaram. Por dias, Sofia dormiu, comeu e permitiu que seu corpo se curasse. Os hematomas desapareceram, o inchaço diminuiu. Lentamente ela começou a se reconhecer no espelho. Não a esposa quebrada que se encolhia a cada som, mas a mulher que ela havia sido antes de Daniel, gentil, resiliente, corajosa. Uma manhã, ela ficou na frente do espelho em um novo vestido, verde esmeralda fluindo gentilmente sobre sua barriga de 7 meses. Pela primeira vez em anos, ela não viu uma vítima. Ela viu uma mãe, uma sobrevivente. Sua conselheira lhe perguntou: Sofia, o que você quer que seu filho veja quando ele olhar para você um dia? A pergunta foi profunda. Sofia pensou no bebê dentro dela, nos olhos que logo a olhariam em busca de orientação. Ela sussurrou: eu quero que ele veja força. Eu quero que ele veja que eu não desisti. A partir daquele momento, algo mudou. Ela começou a falar com mais confiança. Ela andava mais ereta, não mais se encolhendo em vergonha. Ela se alimentava com refeições saudáveis e praticava alongamentos suaves com a orientação da enfermeira. A cada dia que passava, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava se reconquistando. E Lucas notou. Uma noite, ele visitou a casa, encontrando-a na biblioteca com um livro no colo. Ela olhou para ele, seus olhos mais brilhantes do que ele jamais vira. Você está mudando, ele disse suavemente. Sofia assentiu. Eu pensei que estava quebrada, mas talvez eu só precisasse de alguém para me lembrar que eu não estava. Lucas a estudou por um momento, algo não dito em seus olhos. Você nunca esteve quebrada, Sofia. Você estava apenas escondida sob a crueldade dele. O peito dela se apertou. Por anos ela havia acreditado nas palavras de Daniel de que ela era fraca, inútil, patética. Agora, ouvir Lucas lhe dizer o contrário era como oxigênio enchendo seus pulmões. Mas a transformação não foi apenas emocional. Ela se tornou visível. Uma semana depois, Lucas providenciou para Sofia comparecer a um pequeno almoço de caridade, não uma grande gala como antes, mas um evento tranquilo com aliados de confiança. No início, Sofia resistiu. Eu não posso enfrentar as pessoas de novo, não depois do que aconteceu. Mas Lucas foi firme. Você pode e deve, porque o mundo precisa ver que você não tem mais medo. Então ela foi. Quando Sofia entrou no salão usando seu vestido esmeralda e de pé, os sussurros se espalharam. Esses eram os mesmos círculos que haviam testemunhado sua humilhação na gala. Muitos esperavam que ela se encolhesse, se escondesse. Em vez disso, ela os encarou de frente. Uma mulher se aproximou dela timidamente. Senhora Machado,
Eu só queria dizer que o que seu marido fez foi imperdoável, mas a maneira como você está aqui hoje é inspirador. Lágrimas picaram os olhos de Sofia, mas ela sorriu. Pela primeira vez, a admiração substituiu a pena. O almoço terminou com aplausos quando ela compartilhou algumas palavras. Sua voz tremeu no início, mas depois ficou mais forte. Eu posso ter sido espancada, mas não estou quebrada. Eu vou lutar por mim e por meu filho. Nenhuma mulher deveria ter que aguentar o que eu aguentei, e esta noite eu escolho me erguer. A multidão explodiu. Câmeras clicaram. Desta vez, Sofia não era a vítima de um escândalo. Ela era o rosto da resiliência. Mas enquanto a força de Sofia crescia, a fúria de Daniel fervia. Em sua cobertura, Daniel assistia a clipes de notícias do almoço, seu rosto se contorcendo de raiva. Ela acha que pode me humilhar? Ela acha que pode se levantar sem mim? Ele atirou um copo contra a parede, cacos se espalhando pelo mármore. Renata, sentada por perto, revirou os olhos. Você está acabado, Daniel. Ela não precisa mais de você. Ele agarrou o pulso dela, sua voz venenosa. Não ouse ir embora de mim também. Mas Renata apenas riu friamente. Você não vale a ruína que você traz. Encontre outra pessoa para te adorar. Ela se levantou, deixando-o sozinho nos destroços de seu orgulho. O peito de Daniel ofegou. Seu império estava desmoronando. Sua esposa estava se levantando das cinzas. E agora, até sua amante havia ido embora. Sua voz era um rosnado baixo enquanto ele sussurrava para si mesmo. Se eu não posso tê-la, ninguém terá. Enquanto isso, de volta à casa, Sofia recebeu um envelope selado que foi deslizado por baixo de sua porta. Seu coração pulou quando ela desdobrou o papel. Dentro havia uma única fotografia, dela em pé no almoço, sorrindo, radiante. Acima da imagem, rabiscado em tinta vermelha e raivosa, estavam 3 palavras arrepiantes. Estou te observando. A fotografia com as palavras "Estou te observando" assombrou Sofia por dias. Todas as noites, ela ficava acordada na casa, com a mão sobre a barriga, ouvindo por passos que nunca vinham. O bilhete era o cartão de visitas de Daniel, uma promessa de que ele não pararia até reconquistar o controle. Mas o que Daniel não havia contado era com a transformação de Sofia. Ela não era mais a esposa silenciosa se encolhendo nas sombras. Com a proteção de Lucas e com o fogo da sobrevivência queimando dentro dela, ela estava pronta não apenas para se defender, mas para revidar. E ela não faria isso em silêncio. A equipe jurídica de Lucas havia trabalhado incansavelmente, coletando evidências do abuso de Daniel, registros médicos dos hematomas de Sofia, depoimentos de testemunhas de vizinhos que haviam ouvido brigas, registros financeiros provando sua infidelidade e uso indevido de bens matrimoniais, até fotos vazadas dele desfilando Renata em eventos da empresa, enquanto Sofia estava acamada com a gravidez. Peça por peça, eles construíram um caso que não apenas acabaria com sua carreira, mas o despojaria de cada grama de credibilidade. Ainda assim, Sofia hesitou. Se eu o levar ao tribunal, ela sussurrou para Lucas uma noite, ele virá atrás de mim ainda mais forte. O olhar de Lucas foi firme. É exatamente por isso que você precisa levá-lo ao tribunal. Você não precisa apenas de proteção, Sofia. Você precisa de justiça. E uma vez que o mundo souber a verdade, ele não terá o poder de te machucar mais. O coração de Sofia batia forte. Por anos, Daniel a havia silenciado com o medo. Mas agora ela tinha algo mais forte do que o medo. Prova. A data do tribunal foi marcada.
A história explodiu na mídia mesmo antes do julgamento começar. Manchetes gritavam: magnata de investimentos acusado de abuso brutal. Esposa grávida rompe o silêncio. O bilionário Cardoso vai testemunhar. Daniel enfureceu-se em sua cobertura, jogando móveis, ameaçando qualquer um que ousasse questioná-lo. Mas não importava como ele o virasse, a maré havia virado. Investidores se retiraram de sua empresa. Membros do conselho renunciaram. Renata desapareceu, se alinhando com outro executivo rico, deixando Daniel abandonado e furioso. O dia do julgamento chegou. As escadas do tribunal transbordando de repórteres, suas câmeras piscando enquanto Sofia chegava, vestida em um vestido azul marinho simples que destacava sua força em vez de sua dor. Ela andava lentamente, sua barriga de 7 meses na frente, sua mão segurando o braço de Lucas para apoio. Ela parecia frágil, mas seus olhos queimavam com determinação. Daniel chegou minutos depois, seu terno outrora perfeito amassado, seu cabelo despenteado. Ele latiu para os repórteres, insistindo que era tudo mentira, que Sofia estava sendo manipulada. Mas a multidão não estava acreditando. Eles gritavam perguntas, acusações, exigências por respostas. Pela primeira vez, Daniel não estava exigindo respeito. Ele estava se afogando em desprezo. Dentro da sala do tribunal, o ar estava denso de tensão. A juíza, uma mulher severa com décadas de experiência, assistiu em silêncio enquanto o julgamento começava. Sofia subiu ao banco das testemunhas. Sua voz tremeu no início, mas depois ficou mais firme enquanto ela recontava os anos de controle, as palavras cruéis, a humilhação e, finalmente, a gala. O salão ficou em silêncio enquanto ela descrevia o chicote, os golpes, o medo de perder seu bebê. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas ela se recusou a se quebrar. Então Lucas testemunhou. Sua voz carregava a autoridade, recontando o que ele havia testemunhado na gala. Suas palavras pintaram Daniel não apenas como um marido cruel, mas como um homem indigno de confiança, um homem que abusou de seu poder tanto em casa quanto em público. Nenhuma quantidade de riqueza, Lucas disse firmemente, dá a um homem o direito de destruir outro ser humano. A defesa tentou denegrir Sofia. Eles a chamaram de dramática, instável, hormonal. Eles sugeriram que ela estava exagerando, mas quando as fotografias de seus hematomas foram exibidas nas telas do tribunal, as mentiras desmoronaram. Gritos ecoaram pelo salão enquanto as imagens contavam uma história que nenhuma palavra podia negar. E então veio o golpe final. Um dos próprios funcionários de Daniel testemunhou, revelando que Renata havia se gabado de substituir Sofia, rindo da crueldade de Daniel como se fosse entretenimento. A traição era inegável. Daniel não era apenas abusivo, ele era desavergonhado. No final do julgamento, o veredito era inevitável. O martelo da juíza bateu. Daniel Prado foi considerado culpado de abuso doméstico e má conduta financeira. Ele foi destituído de sua posição em sua empresa, ordenado a pagar danos e proibido de entrar em contato com Sofia novamente. A sala do tribunal explodiu em sussurros. Repórteres correram para dar a notícia, e Sofia, com lágrimas escorrendo, segurou a barriga e sussurrou uma única palavra: livre. Mas a vitória não foi apenas legal, foi pública. Naquela noite, as telas de televisão em todo o Brasil reexibiram a filmagem de Sofia em pé, em frente ao tribunal, Lucas ao seu lado. Apresentadores de notícias elogiaram sua bravura. As mídias sociais transbordaram com mensagens de apoio. Sofia é uma heroína. Justiça para os sobreviventes. Nenhuma mulher deve sofrer em silêncio. Pela primeira vez em anos, Sofia não era invisível. Ela era um símbolo. Daniel, enquanto isso, definhava em uma cela de detenção,
seu império reduzido a cinzas. Seu telefone vibrou com mensagens que ele não podia mais responder. Seus investidores o abandonaram. Sua amante o havia traído. Sua esposa o havia destruído no tribunal. E ainda assim, enquanto ele se sentava na escuridão, um sorriso distorcido se espalhou por seu rosto. Porque Daniel Prado não era um homem que aceitava a derrota. E enquanto Sofia saía do tribunal, cercada por apoiadores, segurando a mão de Lucas com lágrimas de alívio nos olhos, ela não conseguia se livrar do calafrio que percorria sua espinha quando ela se lembrava de suas últimas palavras antes que o veredito fosse lido. Isso não acabou, Sofia. Não até que um de nós se vá. As portas do tribunal se fecharam atrás de Sofia Machado. E com elas, um capítulo de sua vida foi encerrado. O rugido de repórteres e câmeras piscando se desvaneceu enquanto Lucas a guiava pelas escadas do tribunal. Pela primeira vez em 7 anos, ela não estava mais presa pela sombra de Daniel Prado. Mas a liberdade, Sofia logo percebeu, não parecia com fogos de artifício ou desfiles. Parecia quieta. Parecia como respirar fundo depois de quase se afogar. Parecia uma possibilidade. Naquela noite, Sofia se sentou na casa segura, suas mãos embalando sua barriga inchada. O veredito ecoou em sua mente. Daniel Prado, culpado de abuso doméstico e má conduta financeira. Ela sussurrou suavemente. Estamos seguros agora, bebê. Finalmente estamos seguros. O alívio a inundou, mas o cansaço também. A cura não foi instantânea. Os hematomas em seu corpo desapareceriam, mas as cicatrizes em seu coração eram profundas. Algumas noites, ela ainda acordava ofegante, ouvindo ecos fantasmas da voz de Daniel. Algumas manhãs, ela hesitava antes de abrir as cortinas, com medo de que ele estivesse observando. Mas a cada dia, esses medos enfraqueciam. A cada dia, Sofia ficava mais forte. Com a ajuda de Lucas, ela começou a frequentar grupos de apoio para mulheres que haviam sobrevivido a abusos. No início, ela se sentou em silêncio, ouvindo outras compartilharem histórias que espelhavam as dela. Histórias de medo, controle, violência e sobrevivência. Lentamente, ela encontrou seu lugar entre elas. Eu pensei que era fraca. Ela confessou uma noite, suas mãos tremendo. Mas eu não era fraca. Eu estava com medo. E o medo não é fraqueza. Sobreviver não é fraqueza. O salão se encheu de acenos e lágrimas. Sofia percebeu que não estava mais sozinha. Sua gravidez também se tornou uma fonte de força em vez de medo. Cada chute, cada movimento a lembrava por que ela havia lutado tanto. Ela começou a preparar o quarto do bebê na casa segura, pintando as paredes de um amarelo suave, dobrando pequenas roupas em gavetas. Pela primeira vez, ela não era assombrada por berços inacabados ou promessas quebradas. Ela estava construindo um futuro em seus próprios termos, e Lucas, sempre firme, sempre por perto, se tornou mais do que apenas seu protetor. Ele se tornou sua âncora. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu. Ele simplesmente apareceu. Jantares compartilhados na casa, caminhadas pelo jardim tranquilo quando ela não conseguia dormir. Uma mão firme oferecida quando ela se sentia instável. Uma noite, enquanto eles estavam perto da janela com vista para a cidade, Sofia sussurrou: "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" Lucas a olhou por um longo momento. "Porque seu pai me salvou quando eu estava indefeso. E agora, eu tenho a chance de honrar esse presente salvando você." Ele fez uma pausa, sua voz mais baixa, mais gentil. "Mas não é mais apenas sobre pagar uma dívida. É sobre você.
Porque você merece mais do que sobrevivência, Sofia. Você merece viver. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por anos, ela havia sido dita que era inútil. Agora, pela primeira vez, ela acreditou que valia tudo. 2 meses depois, Sofia deu à luz um menino saudável. O parto foi longo, exaustivo. Mas quando ela segurou seu filho contra o peito, lágrimas escorrendo por suas bochechas, ela sentiu uma alegria tão feroz que queimou cada sombra de seu passado. Ela o chamou de Léo, em homenagem ao segundo nome de seu pai, honrando o homem cuja gentileza havia salvado tanto ela quanto Lucas, décadas de diferença. Lucas visitou o hospital, em pé, em silêncio ao lado de sua cama. Quando ele olhou para Léo, sua expressão geralmente reservada se suavizou. Ele é forte, Lucas disse, sua voz rouca de emoção, assim como sua mãe. Nas semanas que se seguiram, a história de Sofia se espalhou pelo país. Noticiários a aclamaram como um símbolo de resiliência. Mulheres de todo o mundo entraram em contato, agradecendo por ela ter falado, por ter mostrado que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia um caminho para a liberdade. Daniel, enquanto isso, definhava na prisão. Seu império se dissolveu, seu nome manchado. Renata já havia seguido em frente, se apegando a outro homem rico, deixando Daniel com nada além de amargura. Ele havia perdido tudo, seu poder, sua fortuna, sua esposa, seu filho. Sofia não celebrou sua queda. Ela não precisava mais de vingança. Ela tinha algo muito maior: paz. Meses depois, Sofia subiu em um palco em uma gala de caridade, não como uma esposa humilhada, mas como a oradora principal. Seu vestido esmeralda cintilava sob as luzes, seu cabelo solto e radiante. Lucas se sentou na plateia, seus olhos fixos nela enquanto ela falava. Eu uma vez acreditei que o silêncio era a sobrevivência. Sofia começou, sua voz se espalhando pelo salão. Eu pensei que se eu aguentasse, se eu ficasse quieta, as coisas melhorariam. Mas o silêncio não nos protege. Falar nos protege. Esta noite, eu estou aqui não como uma vítima, mas como uma mãe, uma sobrevivente e uma mulher que se recusa a ser quebrada. Para cada mulher lá fora, você é mais forte do que pensa, e você nunca está sozinha. O aplauso foi estrondoso. Câmeras piscaram, mas desta vez Sofia acolheu a atenção. Ela não era mais invisível. Ela era uma voz, uma força, uma luz. Depois, Lucas se aproximou dela, sua expressão indecifrável. Você mudou tudo esta noite, ele disse suavemente. Sofia sorriu, lágrimas em seus olhos. Não, eu apenas finalmente me lembrei de quem eu deveria ser. Os dois ficaram juntos, observando enquanto os convidados se alinhavam para prometer doações a causas que apoiam sobreviventes. Sofia sentiu a mãozinha de Léo agarrando a dela, o calor de seu filho a ancorando no futuro. E pela primeira vez em sua vida, ela se permitiu sonhar, não com sobrevivência, não com fuga, mas com felicidade. A sombra de Daniel se foi, as correntes foram quebradas, e Sofia Machado, outrora espancada, silenciada, esquecida, renasceu. Porque quando uma mulher se levanta das cinzas, ela não apenas sobrevive, ela voa. Então é assim que a história de Sofia termina. Mas talvez você ainda esteja aqui comigo agora, ouvindo até a última palavra. Se você está, significa que algo te tocou. Significa que uma parte desta história falou ao seu próprio coração. E talvez essa seja a verdadeira lição.
Não importa o quão pesado seja o sofrimento, sempre há uma maneira de se levantar novamente. Como os estoicos nos lembram, o que está no caminho se torna o caminho. A dor pode nos quebrar, mas também pode nos moldar em alguém mais forte. Se esta história te toveu, meus queridos amigos, não aguarde dentro de si. Compartilhe, curta e se inscreva para que possamos caminhar por mais jornadas de coragem juntos. Porque a cura começa no momento em que percebemos que nunca estamos realmente sozinhos. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí, pretendo hacer una cafetería. Vente. Tan bonito No estos te quedes coffee. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Bueno, raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la Martu. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Ya no me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ve. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta, tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas vas a así. dos. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rosón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería.
No, no, si yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tiene flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mini. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito, qué linda. ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano y dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, 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 estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Dime. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Ay, acércate ay. al creeper. Acércate al creeper. Ah, mira. ¿Quién se acaba de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. Ah, no, sí, sí. Y Sí, ya. conozco, Y si conozco. llega a y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una ¿Cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Mm. Okami. ¿Está Yo aquí andaba Okami? bautizando mi mina ya, espérame. Hola. Ah. Hola, Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi. Salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Así que Oye, bueno, ahora y Bueno, la... mande. Y la comida... Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Así Ay, que yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Reina. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes un hockey? ¿Quién me llama? Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo, sí, yo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte, gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay hockeys. No hay hockeys. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte una cama aquí. Ven. ¿cómo?
Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Waystone. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? ¿Por aquí? Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron.